Fala pessoal, aqui é o professor Lucas em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. E hoje a gente está aqui com uma gravação bem especial em comemoração ao Dia dos Professores. Estamos aqui com 3 mestres, professor Henrique, professor Matheus Rogério e professor Marcos Witzel, tá? A gente vai estar aqui gravando um episódio para vocês como se fosse, na verdade, um conselho de classe, um bate-papo bem leve sobre educação, alguns assuntos que são um pouco polêmicos, mas aí mais para frente vocês vão estar acompanhando. E agora eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem a disciplina que vocês atuam, tá bom? Um pouquinho de vocês, para a gente começar aí com os temas do episódio de hoje. Bom, posso começar? Então, meu nome é Marcos Witzel. Não é bem Marcos Witzel meu nome, não. Meu nome é Marcos Felipe Vital da Silva. Mas o Witzel, ele entrou por um acaso do Gmail na época. Eu dou aula de biologia, de química, de física, de ciência, de teologia, de ensino religioso, de experimento. Quase todas as disciplinas. Então, eu sou basicamente o seguinte, eu sou o professor de programa, você paga, eu vou. Então, tá pagando a disciplina, deu um tempinho para eu estudar, eu vou. E todo quem é professor, a gente tá no dia do professor, né? O professor entende, aparecer uma vaguinha ali, tá sobrando, a gente vai. Então, eu dou aula de algumas coisas, eu sou formado em biologia, eu até esqueço o que eu sou formado às vezes. Eu sou formado na disciplina do dia. Mas eu sou biólogo, eu tenho mestrado em ciência das religiões, e estou fazendo doutorado em ensino de ciências na Fiocruz. Trabalho em algumas fontes aí, trabalho com rede social também, vou falar daqui a pouco um pouquinho disso. Trabalho com a parte de ensino lúdico e estou trabalhando aí, é isso aí, o que aparece para mim a gente está fazendo. E é um prazer estar aqui com o meu amigo Lucas, a gente já compartilhou algumas vezes podcast, às vezes eu entrevisto, às vezes ele me entrevista, e a gente está a gente até já fez projeto social junto, mesma igreja, enfim. A gente tem vários trabalhos juntos. É um prazer estar aí com vocês aí, compartilhando um pouquinho. Vou ser bastante sério, porque ele sabe que eu sou muito sério. Gente. Então... Pode sair piada a qualquer momento, tá? E vocês também. Quando estiverem falando, muito cuidado. Então porque sai piada a qualquer momento. Pode ir. Bom, gente, boa noite. Eu sou o professor Matheus Rogério, professor de português, inglês, literatura. Sou pedagogo também, especialização em metodologia do ensino de língua portuguesa e língua inglesa. Funcionário público, essa bênção chegou até a minha vida este ano. Coisa boa. Também dou aula em 2 escolas privadas, desde o maternal para os bebezinhos lá de 2, 3 anos, aula de inglês, até o ensino médio. E já que o Marcos popularizou aí o professor de programa, a gente está aí. Tendo tempo sobrando, vamos lá. Se tiver uma aula de madrugada, a gente vai também. Também gosto bastante de trabalhar essa parte da ludicidade, atrelando a parte de conteúdo, que eu também acho importante, fazer esse meio termo entre os dois. E estamos aí na caminhada, já trabalhei com o Lucas, trabalhei um tempinho com o Marcos também, mas a gente não se batia, não era o mesmo dia. Eu sabia que eu lembrava. Não vou falar o nome da escola, mas enfim, Em 2 escolas, eu trabalhei com ele em 2. Eu falei, quando ele chegou aqui, eu falei com o Lucas, eu lembro dele de algum lugar, o olho dele não é A outra pode falar. Foi no CAP. No CAP. Da aula de dependência. Você me indicou lá pro CAP, depois eu indiquei ele. Não é o CAPS não, gente. É o Colégio Antônio de Pádua. Que não gente? Antigo Colégio Antônio Inclusive, de Pádua. saudade. Renata, se você estiver assistindo. Vou enviar isso gente pra boa ela. demais, gente boa demais. E o Henrique a gente se conhece também aí, das vidas. A vida de professor é um grande networking, exatamente. A gente vai, um indica o outro, e vai conversando e assim vai. Estamos aí, é um prazer também estar aqui falando sobre o que eu sou apaixonado, que é a educação. Henrique. Olá, pessoal. Sou o professor Henrique Quarteroli. Agradeço ao Lucas pelo convite para estar aqui falando sobre uma coisa que eu amo, que é a educação, que é auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Eu sou formado em Química, mas estou na mesma vibe. No que estiver pagando, a gente está indo, ser Os professor. 4 que estão aqui é desse jeito. Ser professor. Como eu disse, sou apaixonado por educação e não me vejo fazendo outra coisa, Só para dar uma sintetizada para não alongar muito. E é isso aí. A primeira pergunta para a gente começar, porque eu sempre escuto muito isso, e a gente acaba lidando com esses profissionais, Vocês não são esse tipo de profissionais porque a gente vê a atuação de vocês no dia a dia. Mas a pergunta que fica, professor por escolha ou acidente? A gente escuta muita gente falando que eu não passei para a faculdade que eu queria, então eu consegui a licenciatura e fui. Como é que foi com vocês isso? Então, no meu caso, foi um processo de destino, cara.
Porque eu não, no primeiro momento eu não queria, não. Porque eu venho de uma família de professores. E a gente sabe como é que é. É um negócio meio hereditário, assim. E eu falei, não vou ser professor, porque o professor não ganha bem. Não vou ser professor, não. E aí, no primeiro momento, eu tentei ser cientista. Trabalhava em laboratório, ficava fazendo minhas pesquisas. Só que a galera que me conhece sabe que eu gosto muito de falar, de fazer piada, de interagir. E, pô, laboratório, eu ficava lá, eu e as bactérias, fazendo lá com os tubinhos. E eu comecei a não me sentir muito bem. E aí acabou que numa aula específica, eu já contei essa história muitas vezes, que uma aula específica, tava precisando de professor e eu tava precisando de um dinheiro extra. Eu vou lá. Não tinha experiência pedagógica nenhuma. Eu cheguei lá, era uma turma do primeiro ano, segundo ano, novinhos assim, bem novinho, Fundamental 1. E aí, só que nesse dia eu ia dar aula numa turma de sexto ou sétimo ano. Aí eu fui, tranquilo, vou lá dar uma matéria, vou ganhar um dinheirinho, beleza. Mas não vou ser professor. Beleza, eu fui, chegando lá, eu vi que tinha um menininho, eu já contei essa história algumas vezes, tinha um menininho que ele ficava desesperado, ele não queria entrar na sala, ele estava fazendo pirraça, rolando no chão de um lado para o outro, e a professora puxando ele, e ele no chão segurando a porta, e a turma gritando. Aí eu falei, caraca, mano, ainda bem que eu não vou dar aula nessa turma aí. E aí, quando eu chego na coordenação, a coordenadora falou para mim, cara, a professora do segundo ano faltou. Tem como tu substituir lá? Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tava precisando do dinheiro. Eu falei, claro, estamos aqui para isso. Por dentro eu tava me cagando de medo. Eu falei, cara, como é que eu vou lidar com aquilo, cara? Eu nem tenho filho ainda, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. E aí eu cheguei lá, fui falando todos os salmos que eu lembrava na cabeça, cheguei lá, e aí tava um menininho lá, se rolando no chão, tinha catarro, tinha choro, lágrima, tudo misturado junto. E eu virei para ele, a única coisa que eu lembrei é que eu sabia imitar o Silvio Santos. Foi a única coisa pedagógica, não sei por que isso veio na minha cabeça na hora. Eu falei, cara, vou chamar ele com a voz do Silvio Santos. E vocês sabem que tem técnica, né? Uma técnica específica para você imitar o Silvio Santos. Você tem que falar como se respirando assim, saindo o ar só pela boca, assim. Começa falando assim, o ar saindo pela boca, e depois você fala assim, você fala como o Silvio. Mas você fala como o Silvio. E eu falei, mas vem pra cá, você vai ficar chorando? Você vai ficar brincando? O moleque parou, olhou pra minha cara assim. A coordenadora olhou pra minha cara. A turma que tava fazendo maior algazarra olhou pra mim. Eu falei, vem pra cá, mas você vai entrar pra sala de aula estudar matemática, ciências. O moleque entrou na sala. A turma parou, ele entrou, abriu o caderno e ficou. Depois disso, eu nunca mais saí de sala de aula. Eu descobri que eu seria imitador do Silvio Santos. Não, eu descobri que aquilo é o que eu queria fazer para minha vida. Que quando eu tiro o sorriso de um aluno, de uma pessoa, fica muito mais tranquilo e de eu ensinar qualquer coisa para ele depois. E ali eu virei professor, cara. Eu já era, mas eu tava relutando contra isso. Mas ali a hereditariedade foi, o dom, o chamado, se você quiser chamar, apareceu ali. E desde lá, sou professor, cara. Não tem jeito. Eu fui o típico aluno que terminou o ensino médio sem saber o que queria fazer, né? Terceira série. Sempre daquela crise existencial. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu também sempre fui muito envolvido com projeto na escola. E hoje, tem uma das escolas que eu trabalho, que essa cultura do projeto é muito forte. Então, eu estou sempre ali envolvido nesses projetos. Na escola eu era presidente do Grêmio, então sempre fui muito envolvido. E eu acho que isso acabou me puxando para o magistério. Inicialmente, eu queria fazer pedagogia. E aí, depois, uma professora, poxa, Matheus, tenta ver uma disciplina específica que você gosta, por que você não tenta letras? Vai te abrir um leque maior. E aí, eu peguei, pensei, e aí consegui entrar na Rural para poder cursar letras. E, inicialmente, queria ser professor de português. Comecei lá na mesma escola onde você dá aula, lecionando literatura na época. E muito medo de começar a dar aula de inglês. Hoje eu sou apaixonado por aula de inglês. Eu amo dar aula de inglês. Eu prefiro, mas também com português, porque a minha maior inspiração, assim, é o professor que foi minha banca, orientadora da monografia, o professor Gilson. Minha maior inspiração, ele é de língua portuguesa, mas inglês é o que aquece meu coração. E aí, queria dar aula de português. Beleza, também gosto, só que quando eu comecei a dar aula de inglês, aí eu me apaixonei e estamos aí. Eu sempre falo, né, para os meus alunos que não sou o melhor professor,
mas eu tô tentando ser aquele professor que eu não tive, né? Que eu gostaria de ter tido. E a gente se dá muito bem. É uma relação assim que algumas pessoas não entendem, mas dentro de sala, eu e os meus alunos, a gente se dá muito bem e, graças a Deus, nunca tive nenhum problema muito sério ou grandes estresses, não. A gente se dá bem. Eu falo que eu tenho um pouquinho da mentalidade deles, gosto de fazer uns TikToks e a gente acaba se dando muito bem. Então, é a profissão que eu nasci para fazer mesmo. E você, Henrique? É muito diferente olhar e falar que eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu sempre quis ser professor. Sempre que eu me entendo enquanto gente, né, eu quis ser professor. De que eu não sabia, mas eu queria ser professor. E aí, durante o meu ensino médio, eu fui tendendo para química, né? Eu participei de várias Olimpíadas de Química dentro da escola, de feiras de ciências estaduais dentro da escola, e aí a química ganhou meu coração. Minha primeira vez dentro de sala de aula eu me lembro perfeitamente, assim como o do Marcos era o caos. O caos. A nossa primeira vez dentro da sala de aula sempre é o caos, e sempre traumatiza a gente de uma forma. Eu entrei no meu primeiro período da faculdade. A avaliação final da disciplina era: vocês vão para uma escola pública estadual aplicar uma aula, no primeiro período. E assim, foi o caos, mas quando eu saí daquela sala eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou ficar. E desde então eu tô me apaixonando cada vez mais. Assim, temos nossos estresses do dia a dia, temos as coisas que acontecem, mas o processo de ensino-aprendizagem, né, a relação que você cria com o seu aluno é maior que isso. E essa experiência que você teve enquanto estava estudando ainda e ter acesso à sala de aula faz total diferença. Eu Sim. comecei a lecionar também quando eu ainda estava estudando, comecei como estagiário, e assim, é uma realidade totalmente diferente, porque a gente está na universidade voltado para pesquisa. Eu falo que a gente sai do ensino médio para a faculdade com a mente muito ensino médio, sai da faculdade com a mente muito faculdade. Então, esse contato com a sala de aula, enquanto a gente está estudando, a gente consegue fazer esse paralelo aí entre esses dois universos, né? E a verdade mesmo é que a faculdade ela não te prepara especificamente para o que você vai ver em sala de aula. A sala de aula. Nem a nível de pouco. conteúdo e nem a nível de Prática dia pedagógica, mesmo, não é. Né? E nem muitas flores que eles mostram. Se tu for ver, até os professores universitários, eles nem sabem dar aula também, né? Se você for ver didaticamente falando, eles têm um currículo absurdo, tem dezenas e dezenas de artigos publicados e o nome renomado, mas o cara não sabe onde montar Se colocar ele no ensino médio, no fundamental da vida, o Não, cara pô, ele vai ler slide, pô, ele dá uma aula lendo slide 24 horas. Eu tive professores que tinham uma didática boa, mas alguns com essa Eu tive realidade. pouquíssimos. De pedagogia. Pedagogia, talvez. Se você for para uma disciplina... Não, de letras mesmo. Eu tive, assim, que matemática, a disciplina, meu Deus, e a gente ficava vidrado nele. O Então, cara falava, assim. Existe, mas áreas biológicas, exatas, de graduação... Isso é porque a bancada, que geralmente a gente fala quando a gente trabalha com pesquisa, ela distancia muito da área educacional, de dentro da sala de aula. E aí, quando o professor ele vai estar lá mestrando, doutorando, ele está muito tempo em bancada, pouco tempo dentro de sala de aula, isso distancia. E aí, quando ele vai para lá, por mais que ele fique muito tempo ali, ele acaba, né, ou desacostumando, não sei se eu posso falar assim. E a área acadêmica, o que ela quer? Ela quer que você publique artigo, cara. Ela vai te... as ferramentas acadêmicas para você publicar artigo e isso eleva a instituição e aí sobe lá você que só quer publicação de artigo. Para pesquisa puramente dito. O professor é um acaso, assim, tipo, o cara que entra na academia, por um acaso ele vira professor. Ele é um pesquisador que às vezes dá aula. Sim. Isso me irrita um pouco, assim, por estar na academia. Então, tipo, ele não é um professor que é pesquisador, é um pesquisador que às vezes é professor. Isso me irrita na um área pouquinho. de exatas, por exemplo, você vê que pessoas formadas em engenharia vai dar aula para curso de matemática. Mas às vezes o cara não tem uma pedagogia ou nada disso. Ele tem lá um mestrado dele, alguma coisa específica. Porque eles não estão formando professor, cara, eles estão formando só pesquisadores. Exatamente. Eles não estão nem aí para formar professor. E aí tu pega um cara sem nenhuma didática, e aí você aprende sozinho, né, basicamente. Não, e não quer, ele nem quer, ele caiu ali de paraquedas. Eu tinha um professor de matemática na Rural que ele quadro gigantesco de não sei quantos metros, ele ia escrevendo no quadro e falando, olhando para o quadro. Quando chegava no final do quadro, ele, tchau, tô indo embora. E ia embora, filho.
Eu acho que faz muita diferença também, né? São as áreas e o quadro de professores, né? Também o Porque, por profissional em exemplo, si, né? o meu curso de letras, a gente via essa movimentação voltada para pesquisa, mas eu tive uma professora de didática sensacional, né? E eu sempre falo, as escolas geralmente têm a regra, né? Não pode comer em sala de aula. E essa professora de didática falou, não, comer faz bem, cognitivo, enquanto você estuda. Ela sempre levava uma balinha, um café pra gente. Então, são esses pequenos gestos aí, essas exceções, fazem a gente que me ensinaram, né? Aprendi a viver a sala de aula, mas essa experiência, como o Henrique também teve, de estar estudando e estar dando aula ao mesmo tempo foi diferencial. É maravilhoso, né? Porque você acaba confirmando se é aquilo mesmo que você quer para você, né? E você, quando se forma, já tem uma bagagem absurda. E acontece muito, né? Chega no quarto período, a galera tá ali na metade. Vai pro estágio, pra sala de aula, não quero mais, desiste. Sim. Na metade, muda de curso. Acontece. E é melhor que mude mesmo do que se formar um professor ruim, né? Não, tem que falar, gente. Isso aí. Aqui eu tenho que falar. Eu aconselho a galera. Às vezes o pessoal fala, professor, quero fazer biologia. Eu falei, cara, você quer ser professor? Ele, não. Então, para ser professor, eu falo o seguinte, você gosta de dar aula? Se você não gosta, não entra. Não entra porque você só fica na nossa profissão se você realmente gosta muito de dar aula. Se você gosta mais ou menos, não entra. Vai fazer qualquer outra coisa, cara. Porque a nossa profissão não tem uma remuneração adequada porque a gente estuda. Não tem uma remuneração adequada pelo que a gente trabalha. Não é justa com relação a tempo. O teu tempo é totalmente... ou pesquisando, ou estudando, ou dando aula, você, na tua área livre, você também tá, a hora que você está livre, você está pensando o que você vai fazer, então é quase 24 horas de trabalho. Então, se tu não gosta daquilo, tu vai se frustrar pra caramba. Então, só vira professor, fala, cara, realmente é o que tu gosta? Então vai. Se não, faz qualquer outra coisa. Porque a nossa profissão ela é muito injusta com quem gosta mais ou menos. Você tem que estar inteiro ali, velho. Já pronto para aguentar as frustrações que aparecem. Se você gosta mais ou menos, não adianta, né? É que eu acho que a gente já vem com esse peso de o magistério ser um sacerdócio, né? Eu detesto essa relação que fazem como isso. Né? Não é, gente. É um trabalho como qualquer outro trabalho. Claro que a gente tem ali o socioemocional, a gente se torna... Eu lembro na época da pandemia que Lucas e eu trabalhamos juntos, a gente foi de professor, a TI, a psicólogo, tudo... mas não é o magistério, a gente está trabalhando, a nossa mão de obra tem essa remuneração, como o Marcos falou, isso não está falando de uma escola para outra, está falando de educação a nível nacional, né? A gente também não é a profissão que está acima do bem e do mal. Eu sou professor, então eu vou sentar em meu trono, usar a minha coroa, não. Mas, de fato, isso aí. Então, realmente tem que gostar daquilo, porque mesmo você gostando, muitas vezes você vai pensar em desistir. Eu, conversando com Deus, né, porque a gente vivencia muito isso, porque para você ser um professor, você ter uma vida estável, você precisa trabalhar em trocentas escolas. Sai de uma e vai para outra, e vai para outra, vai para outra. No tempo livre, de madrugada, você grava uma videoaula para poder postar, para poder ganhar. E essa correria acaba cansando a gente, né? A correria do dia a dia mesmo. Mental absurdo, isso, é o cansaço mental, é uma troca de energia que a gente tem com os alunos, os colegas de trabalho, e tem os nossos conflitos pessoais. E aí eu falei com Deus, né? Eu falei, olha, Senhor, se não tiver uma luz no fim do túnel, e querendo muito o concurso público, ser funcionário público, para poder ter essa estabilidade, eu falei, olha, vou tentar uma outra coisa. Mas aí veio essa luz no fim do túnel. Graças a Deus, deu aquela estabilizada, mas aí é só mais trabalho. Mas tá tudo certo. Mas aí já melhorou um pouco, né? Porque isso, só a estabilidade. E não que as escolas onde eu estive, ou onde eu estou, então é um lugar ruim de trabalhar. Não, não é isso. É a questão com a gente mesmo, né? Porque, por exemplo, você trabalha num administrativo, você tem um BO para resolver, você desliga o seu computador quando dá o seu horário, vai para casa e acabou, só na segunda-feira. A gente não, a gente vai planejar a aula, a gente vai montar a prova. E a gente pensa naquele problema que o aluno conversou com a gente, que a gente precisa medir muito as palavras. Tive uma professora de português, a professora Alessandra, ela sempre me acompanha, que ela falou uma coisa uma vez na 3ª série do ensino médio, e aquilo me marcou para sempre. Ela falou, eu como professora, a palavra que eu falo aqui para vocês pode impactar a vida de vocês, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu sempre lembro disso, e é uma responsabilidade muito grande. A gente está ali na frente,
E o que a gente fala pode sim impactar a vida dos alunos certeza. positivamente ou negativamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas vocês já até adiantaram alguns tópicos que eu ia colocar, mas não tem problema não, a gente volta lá. Eu coloquei para descontrair um pouco, né? Se vocês tiverem aí na memória, situações engraçadas que já tenham vivenciado em sala de aula. Alguém quer compartilhar aí? Ele falou que o Lucas já olha pra mim, né? Porque eu sei que você com certeza tem. Já olha pra mim. Então, tem umas situações engraçadas que eu mesmo crio, né? Então, tem até uma curiosidade, assim. Teve muitas situações, mas que eu me lembro, assim. Foi até o que criou o que eu tenho feito ultimamente de metodologias. Teve uma vez, antes da pandemia isso, 2019, 2020, que eu fui aplicar uma prova numa turma. E aí eu falei, cara, eu vou brincar um pouquinho com eles. E aí eu fui com a capa do Naruto, da Akatsuki, que é a capa lá dos vilões lá de Naruto. Eu quero uma capa preta, um sobretudo preto, assim, grandão, assim, com umas nuvenzinhas vermelhas. Quem é otaku aí sabe o que eu tô falando. E aí eu botei aquela capa, eu falei, pô, vou brincar com eles, é um vilãozão. E aí eu botei uma caixinha de som, que tinha a musiquinha do vilão, assim, do Naruto, fui pra entregar a prova, mano. Eu fui, mano. Na época eu nem gravava conteúdo em rede social, nem nada. Eu fui, assim, entrei na aula, fechei, apagar a luz, eu entrei com a capa, assim, e aí com as provas na mão e a música do vilão, assim, entrei, aí o pessoal ficou rindo e eles filmaram aquilo, mano. No que filmaram aquilo, eu falei, pô, cara, não pode filmar não sei o quê. Aí eles filmaram e me mandaram isso. No que eles me mandaram, eu postei no meu TikTok na época. Aí eu postei no TikTok e tal. Mas, cara, eu nem era criador de conteúdo de nada, eu só postei que eu achei engraçado, assim. Quando eu fui ver 2 dias depois, tava 400 mil visualizações, mano. E eu falei, Deus. E eu olhei, caraca, que loucura, mano. Nem era criador de nada de conteúdo. Eu olhei, caraca, e os comentários assim, meu sonho, professor, fazer isso, meu sonho. E eu botei um negócio pra zoar a minha turma. E do nada, criou um negócio que expandiu pra uma galera de outras escolas comentando, pô, meu sonho é fazer isso, meu sonho, isso aqui. Foi um negócio curioso pra mim, não chegou a ser engraçado, mas isso moldou toda a minha forma de dar aula nos anos seguintes, que virou um trabalho pra mim. Eu comecei a falar, cara, tem uma galera carente, tem alunos carentes desse tipo de atividade em sala de aula, que milhares de pessoas comentando que meu sonho é ter isso, meu sonho é ter... Eu falei, cara, tem uma galera que queria mesmo isso e não encontra um professor que, sei lá, se veste de personagem, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou usar isso a partir de agora. E aí, desde então, cara, eu comecei a usar o lúdico, eu já usava, mas eu não usava os animes. Tipo, eu botei os bonequinhos aqui, porque virou uma marca minha, mano. Eu falei, cara, vou começar a divulgar conteúdo e criar conteúdo. E aí eu comecei a criar conteúdo na internet, e aí virou engraçado. Aí fica engraçado porque, tipo, às vezes eu vou dar aula para cara, eu vi teu vídeo, não sei o quê. Eu falei, cara, maneiro. E às vezes eu faço vídeo com Dragon Ball, com Naruto, com One Piece. E moldou, tá ligado? Agora as roupas que eu uso... Só usa essas roupas. Eu só uso camisa assim, cara. Às vezes eu vou em casamento, às vezes eu vou na igreja. Eu vou numa situação que não pede uma blusa mais formal. E eu não tenho, cara. Eu só tenho blusa com anime, velho. E agora eu já era nerd, mas eu me fiz ficar mais nerd do que eu já era. Que virou um trabalho, mano. Hoje é remunerado, inclusive. Inclusive, estou aqui e tem 2 lojas parceiras aí, ó. Gibi Maníacos, é onde você quer comprar mangá de qualidade em Campo Grande, Rio de Janeiro. Compra na Gibi Maníacos. E blusas assim, ó, de animes, ó. Compra lá na Porão do Alien. Eu divulgo porque são 2... Na época que eu nem era famoso, nem nada, não tinha quase seguidor nenhum. Foram 2 lojas que, pô, acreditaram em mim. Então eu tô sempre divulgando elas em todo lugar que eu vou. Mas é isso, já fiz o meu jabá, já. Vai, você, Rogério, tem alguma? Assim, situação engraçada, a gente vivencia todos os dias na sala de aula, né? Esses dias eu recebi um vídeo de um aluno me imitando quando eu não estava na escola e o aluno me imitando. E eu fico olhando assim, cara, fiz igualzinho, meu Deus do céu. Eles acabam pegando um pouquinho da nossa personalidade, né? E falando disso de rede social, o que me aproxima deles é exatamente essas postagens no TikTok. Eu não tenho TikTok profissional, é o meu pessoal. Mas eles vão lá para verem eu dançando. E aí chega na escola, tia, eu vi você fazendo, e vamos gravar, por favor. E realmente aproxima muito. Também tem essa pegada aí de personagem. Eu fiz uma aula temática do Super Mario, levei o chapéuzinho, eles amaram, tiraram foto. E acabou sexto ano, né? Então, eles se acabam. E ontem foi quinta-feira, né? Ontem foi quinta-feira.
Fiz um desfile de fantasias com eles lá na escola. Até publiquei na minha conta do Instagram e eles deixam aflorar. Cosplay. Foi do Heroes Day, especial Heroes Day. Tive um Majin Buu, é isso? Majin Buu, Depois eu vou te mostrar como o menino ficou. Ele ganhou a fantasia mais fiel ao personagem. Foi sensacional. Então, situações engraçadas a gente vivencia ali na hora com eles. Alguma coisa que eles falam e às vezes eu quero brigar, mas eu não consigo, porque eu começo a rir. Começa a rir, exatamente. Entendeu? E eles ficam, até o tio tá rindo, até o tio tá rindo. E Às vezes vira de costas assim pro quadro. Mas não adianta, Só eles ficam olhando pra gente. Teve uma vez, eu lembrei de uma agora. Eu tava dando pro Fundamental 1. E aí, um menininho bem novinho, assim, acho que 8, 7 anos. Aí a menininha chegou e falou pra mim, professor, o fulano, vou botar nome aleatório, o João chamou o Carlos de gordinho do bololô. Do nada. Chamou de gordinho do bololô. Aí eu falei, caraca, que parada é essa, meu? Gordinho do bololô. Aí eu falei... Foi pesquisar. Aí eu falei, que é isso? Não sei, né? Aí o moleque tava bolado, não sei o que, pô, me chamou de gordinho do bololô. E eu falei, cara, o que é gordinho do bololô, mano? Gordinho tá, vai, bololô, o que é isso, mano? E aí, tipo, eu fui olhar um menino, mano, e aí tava um menino, não sei o que, falando gordinho do bololô, não sei o que, isso gerou um atrito ali. E eu tive que chamar atenção, claro, porque não pode deixar a galera ficar ofendendo e tal. Mas por dentro eu tava, cara, que loucura, mas o que é gordinho do bololô, cara? Ele com cada coisa. No off pesquisando. Eu fui e falei, eu dei uma bronca assim, não, gente, não pode criar apelido, gente. Por dentro eu tava, cara, gordinho do bololô, que loucura, mano. E essa de dar bronca quando a gente não consegue, não adianta, né? Não, por dentro eu tava querendo rir, cara. Por dentro eu tava querendo rir, porque foi uma parada muito aleatória. Eu falei, que isso, mano? Pegou uma turminha de pré-1, né, muito pequenininhos, e ele soltou um palavrão, o aluno soltou um palavrão. Aí eu comecei a rir, aí a professora, não, Matheus, não ri não, mas é muito engraçado. A gente ri assim, a gente dá bronca assim, ó, não pode, vai rindo. Cara, assim, situações engraçadas dentro de sala de aula todo dia tem. Alunos diferentes são pérolas diferentes todo dia e toda hora. Sexto ano é profissional nisso, certo. Sempre. Mas uma coisa que me pega bastante aqui, eu e Lucas trabalhamos no mesmo lugar, no mesmo dia. Tem vezes que eu estou escrevendo no quadro e os alunos, ô Lucas, eu olho, falei, meu nome mudou agora, meu nome é Lucas, e é sempre. Às vezes eles tiram foto do Lucas, passando coisa no quadro, me mostram e falam, eu tô aqui, mas eu tô passando coisa de matemática agora. Antes éramos nós, né, Lucas? Aí às vezes até eu confundo. Sou eu nessa foto? Não, é o Lucas. Meu Deus. Eles fazem piada com tudo, cara. Cara, eu lembrei de uma também agora, ó. Tu foi lembrar esse assunto, eu vou lembrando as paradas. Eu teve uma rápida, eu vou contar essa rápida. Eu tava dando aula de genética, 9º ano, e aí eu tava falando sobre as tipagens sanguíneas, sistema ABO. E aí eu tava dando um exemplo no quadro, e aí no quadro era um exemplo hipotético de um casal, onde a mulher era tipo AB e o homem era tipo O. E aí quando eu fiz a demonstração, olha, quando a mulher é do sangue tipo AB e o pai é tipo O, só pode nascer ou tipo A ou tipo B. Eu fiz a demonstração e tal. Aí o menino falou, ô professor, eu sou sangue AB e minha mãe também é sangue AB. Aí eu falei, cara, que maneiro, cara. E aí eu falei, pô, então pelo que a gente fez aqui no exercício, ó, seu pai só não pode ser tipo O. Aí ele falou, vou perguntar aqui. O pai respondeu, era tipo O, cara. Meu Deus. Eu tinha acabado de fazer a questão demonstrando que não tem como uma mãe que é AB ter um pai O e gerar um filho AB. E aí ele falou, meu pai falou que é tipo O. Você já ligando pro ratinho. Aí eu assim, e aí ele ficou desesperado. Era 9º ano, ele já entendia, 9º ano ele já entende. Aí ele ficou assim desesperado. Eu falei, calma, cara, de repente tu viu errado, não sei o quê. Aí na aula seguinte ele apareceu, né? Eu falei, cara. Que eu perguntei, e aí, cara, o que aconteceu lá? Porque ele ficou nervoso no final da aula. Aí eu falei, e aí, cara, o que aconteceu? Aí ele falou, não, cara, a minha mãe falou que... Ele deu uma explicação que não fez nenhum sentido que a mãe dele deu pra ele. E eu fingi que acreditei. Pra cancelar o assunto. Aí eu falei, cara, deve ser isso mesmo, deve ser isso. Não tinha nenhum sentido. Tomara que ele não esteja assistindo agora e não saiba que o seu pai não é seu pai. Tamo junto aí, Carlos, colégio, brincadeira. Mas isso acontece muito. Isso acontece muito quando a gente tá dando aula desses tipos de DNA. Sempre acontece de tipo, cara, será que essa tal pessoa é meu pai mesmo? Quando a gente fala de teste de paternidade. Essas situações acontecem muito comigo quando eu falo sobre reprodução sexuada e assexuada e a gente fala sobre os seres hermafroditas. A cara dos alunos é impagável, é surreal. Virar um ponto assim, ó, na página 39, olha o que tem na página 39.
Ai, Deus me livre. Um dos motivos de eu não ter escolhido biologia. A gente vai falar Não, mas agora... eles fazem qualquer disciplina. Se aparecer a palavra excited lá em inglês, olha, excitado. É assim. Vamos falar agora dos patrocinadores. Colégio Curso El Shaddai. Vai fechar aí na tela para vocês. Eu vou só falar aqui um anúncio que pediram. Matrículas abertas, tá? E uma das grandes novidades para o ano de 2026 é a inauguração do nosso espaço esportivo com 2 piscinas para crianças e adultos, tá? Vou deixar aqui o telefone, que não está aparecendo na tela, o WhatsApp 21 982 34 32 31, do maternal ao 9º ano. E o Adriana Joias, tá? Que também é uma das nossas patrocinadoras. Deixa eu aparecer aí na tela para vocês. Adriana Joias fica localizado lá no centro do Rio, tá? E quem deseja ser revendedor de joias, tá? Prata, é só entrar em contato, tá bom? Você que está precisando aí de um dinheirinho extra, tá? A gente recomenda aí, ó, www.adrianajoiassaara.com.br. E agora a gente vai para um tema que é um tema que vocês até falaram um pouquinho, mas que é importante falar, né? A gente está nesse episódio em comemoração, né? Comemoração ao Dia dos Professores, mas a gente precisa abordar alguns assuntos que pouco se é falado, né? E aí, assim, eu coloquei uma pergunta. O que mais desanima o professor hoje? E aí eu digo enquanto, assim, desanima em relação à carreira mesmo, né? Ah, eu não quero mais, ou acho que não deveria ter escolhido essa profissão, né? E aí? Bom, no meu caso, o que desanima mesmo, assim, é a relação que, em alguns casos, existem entre familiares de alunos tentando interferir no trabalho nosso em sala de aula. Pô, isso é muito chato, isso desanima legal. Tipo, vou dar um exemplo que já faz muito tempo, então eu posso dar esse exemplo tranquilo, nem trabalho mais no local. Eu trabalhava numa escola na época da pandemia que era ensino híbrido. Aquilo era horrível, mano. Você dava aula para os alunos que estavam ali e a câmera te filmando para os alunos em casa ainda. Então isso era muito angustiante, que você estava tendo que tomar conta da disciplina da turma ali e ainda tinha a galera de casa que podia falar a qualquer momento. E eu estava aplicando, eu gosto de fazer usar jogos pedagógicos, né? Eu estava aplicando um jogo que eu uso em sala de aula, que é o RPG. E eu preparei a aula, combinei com eles, falei, olha, a gente vai fazer isso, vamos jogar um jogo. Esse jogo, ele tem vários elementos do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, taranã. Expliquei bonitinho, durante 2 aulas, comecei a atividade. Fiz a atividade, comecei a atividade, a turma fluindo, assim, o jogo fluindo com a galera, eles se divertindo, a gente tranquilo, do nada, entra uma mãe no online. Era dupla, né? Presencial e o online. Do nada entra uma mãe no online e começa a perguntar e eu não tô vendo, que eu tô conversando com a turma, eu não tô olhando o computador ali. Aí do nada o pessoal fala, professor, tem a mãe de não sei quem que tá falando. Aí tá a mãe do cara falando, não vai ter aula não, vai ficar brincando, vai ficar só brincando no meio da atividade. E eu assim, cara, já expliquei um monte de vezes isso. Aí eu parei a atividade, quebrou o clima todo do jogo, que a gente tava com a turma, que tava legal. Tive que parar, eu já nervoso, né? Tive que parar e explicar, não mãe, isso aqui é uma atividade pedagógica, é um jogo que a gente está fazendo, que eu já expliquei, taranã. Aí depois ela, mas aí a prova é na outra semana, o que vai fazer? No meio da atividade, cara, no meio do jogo, assim. A gente precisa ficar se provando o tempo todo, e a gente sabe que a gente E tá era fazendo. um jogo narrativo, tipo, quebrou a minha... Quando eu parei, fiquei explicando, não, mãe, o jogo, ele tem a ver com uma revisão. E aí eu tive que botar até elementos que nem estavam no jogo, mas só para aquela mãe ficar satisfeita e deixar eu dar minha aula, continuar a aula. Então, é muito chato, às vezes, quando você, por exemplo, você tem que, às vezes, ser mais ríspido com alguns alunos. Por mais lúdico que eu seja, às vezes você tem que dar uma bronquinha em um aluno ou outro. E sempre, não era assim quando a gente estudava. Por exemplo, o meu caso quando eu tomava bronca, minha mãe dava bronca mais ainda em casa do professor. E, cara, os alunos sempre estão certos. Hoje é o contrário. O pai e a mãe, eles vão estragando os alunos e eles vão para te atacar na escola. Ele não vai para saber o que está acontecendo. Ele já vai com a versão do aluno para ir contra você. Eu não tive muitos casos, não. Mas eu tomo eu fico tomando dores de colegas, assim. E isso me irrita demais, cara. Isso me frustra demais. Você fazendo um trabalho ali, uma pessoa que nem tá vendo o teu trabalho, sabendo por terceiros e querendo apontar o teu trabalho. Isso é angustiante para mim. Quando familiares de alunos querem se meter e tentar influenciar na sua aula. Então, isso é uma parada que me angustia demais.
Já aconteceu um caso bem parecido comigo, só que não foi familiares de alunos, foi pessoas da própria escola, né? Eu estava dando uma aula também, dessa forma, com jogos e tudo mais, e aí o inspetor simplesmente chegou na aula, abriu a porta e falou: por que vocês estão gritando? Não faz sentido do porquê que vocês estão gritando. E aí, tipo, eu só parado, olhei e fiquei, tipo, paralisado. Eu não sabia o que fazer. Porque os alunos estavam gritando, estavam comemorando por conta do jogo que eu estava aplicando, que tinha a ver com conteúdo. Então, assim, eu acho que pior do que familiares, essa intromissão de familiares, de pessoal da própria escola. Poxa, você está numa escola, você trabalha em uma escola. O processo educacional funciona dessa forma. E olha só, tanto eu quanto você, a gente teve que falar um jogo que tinha a ver com conteúdo. A gente tem que enfatizar que tem a ver com conteúdo. Sim. Como se o jogo em si, mesmo sem estar atrelado a um conteúdo em específico, não ativasse várias questões cognitivas importantes numa atividade. Um jogo, qualquer jogo que seja, não qualquer, mas a maioria dos jogos, eles ativam o trabalho de equipe, poder de decisão, criatividade, questões que já são importantes por si só. Não necessariamente precisariam estar ligados ao conteúdo, podem até estar, é até interessante que estejam, mas tu vê como nas nossas falas, a gente precisou falar uma atividade que tinha a ver com o conteúdo. Já é algo automático, né? Cara, o jogo em si já é uma atividade lúdica muito importante para ser usada, mas a gente é tão atacado que a gente quer se defender. Não, tinha a ver com conteúdo. Sim. Não, você tem que estar com um justificativo o tempo inteiro. E nas outras profissões, ninguém fica questionando, né? Ninguém vai questionar um médico porque que passou um remédio. Dificilmente, só se tu entender. Agora, o professor é questionado o tempo inteiro pelos pais, principalmente, né? E falo pais responsáveis de modo geral. Às vezes, pelos próprios alunos, né? Pelos funcionários da escola, às vezes, que não tem nada a ver com a tua aula. Sim. Às vezes, o cara é de professor de português e eu de matemática quero me meter na aula dele. Cara, a gente é especialista, a gente sabe o que tá fazendo. Exatamente. A gente sabe exatamente o que tá fazendo. E tá chegando num nível, conversando com uma colega há esses dias, ela tava falando que na escola que ela trabalha tem câmera. Ok. Tem câmera. E para que serve aquelas câmeras? Para poder observar se de repente aconteceu alguma coisa, a coordenação ir lá, puxar, ver, né? A gente é monitorado um Big Brother Brasil. Na verdade é essa. Mas nessa escola específica, e não só nessa, fiquei sabendo que tem outras, os pais têm acesso ao aplicativo. E aí, o professor tá lá dando uma atividade, e aí de repente o filho dele, sei lá, tá chorando porque alguma coisa normal que acontece com criança em sala de aula, algum desentendimento, ou simplesmente alguma coisa que o pai não gostou, pai liga. Eu tô vendo aqui na câmera que tá acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, a que nível que a gente vai chegar? Sim. Isso pra mim, eu falei, eu não trabalho numa escola dessa. Eu não trabalho numa escola dessa, porque, tipo assim, acontece situações, né? Eu dei uma reunião de pais hoje, para a turminha que eu tenho do Fundamental 1, e eu falei, olha só, os filhos de vocês fazem tudo que eles não podem fazer em casa e que vocês não querem que eles façam, eles vão fazer aqui comigo. Então, quando eu chegar para falar que o seu filho fez algo, sua filha fez algo, acredite. Porque eu não tenho por que mentir. Por que eu vou mentir? É porque hoje a gente está vivenciando uma era que muitos responsáveis, né? Também não posso generalizar. Sim. Mas não são todos. Mas a gente vive numa era que muitos responsáveis não estão exercendo o papel de responsáveis. Por exemplo, na minha época de aluno, na escola, na educação básica, meus pais nunca tiveram problema em relação a eu fazer dever de casa ou eu tirar nota vermelha. Eu fiquei de recuperação uma única vez, que eu zerei uma prova de física. Depois eu chorei desesperadamente, dormindo, sonhando, eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar 10. E a partir daí eu me tornei o melhor aluno de física no meu ensino médio. Mas os pais, hoje em dia, eles não colocam limite nos filhos dentro de casa. E aí, como que eu, enquanto professor, eu vou falar pro Joãozinho, olha, Joãozinho, aqui você vai ter hora para você ficar sentado, vai ter hora para você levantar, vai ter hora que você vai lanchar, vai ter hora que você vai ter que fazer atividade. Se em casa, ele simplesmente fica 24 horas por dia, a hora que ele não tá no celular. Como que eu vou dizer para ele, não, você não pode usar o celular agora? Então é muito complicado. A gente vê hoje muitos responsáveis passando a responsabilidade de responsável para o celular ou muitas vezes atribuindo essa responsabilidade a nós, professores. E aí a gente precisa dar conta do ensino, do processo de ensino-aprendizagem e também da educação, que muitos alunos não sabem mastigar de boca fechada. Alunos de ensino médio que não conseguem falar, ver o contexto, as palavras que eles vão utilizar enquanto estiverem falando com o diretor, enquanto estiverem falando com os colegas deles.
Então, a gente está vivendo esse período muito complicado. E respondendo a pergunta que você fez inicialmente, né, sobre o que desanima na profissão, eu acho que é reconhecimento. Tanto o reconhecimento de remuneração. É o próximo tópico. Pode Já falar, adianta, já pode adianta. falar. Reconhecimento de remuneração, mas reconhecimento enquanto professor mesmo, né? Nisso que a gente está Social, falando. né? De a gente precisar o tempo todo ficar se provando. Poxa, eu tenho a formação, eu passei 4 anos de faculdade, mais o tempo de especialização, Mais a especializações, experiência em sala de aula. mais experiência. Claro, obviamente, que eu não sei de tudo, ainda tenho muito a aprender, vocês também. Quem se coloca nesse Com certeza, fica à vontade. pódio aí de que eu sei de tudo, ninguém pode dar pitaco no que eu tô fazendo, aí não aprendeu nada. Exatamente. Mas a gente sabe o caminho, né? E conforme a gente vai trabalhando nos lugares, a gente vê, poxa, aqui eu consigo trabalhar assim. Aqui vai ter que ser de outra forma. A gente consegue vencer. Graças a Deus, as instituições onde eu dou aula, hoje elas apoiam muito, né? Compram as ideias, mas a gente já teve, em outras escolas, em outros momentos, diversos embates de eu querer fazer alguma coisa, trabalhar uma temática e não poder trabalhar, e a gente precisa repensar tudo novamente. Esse reconhecimento de estou lidando com um profissional que estudou para isso, sabe o que está fazendo, a gente não ter esse reconhecimento é o que me desanima bastante, muitas vezes, né? E é isso aí. O próximo tópico é dando continuidade, né? A falta de reconhecimento, né? Na verdade, como eu coloquei aqui, reconhecimento social versus financeiro. Porque eu, por exemplo, quando eu estou entrevistando o professor, eu sempre falo isso. Até o início do ano eu estava em 6 escolas. Estava em Você 6 escolas. Que luta, que luta. Você tem 8 profissões. luta. né? Tem 8 Aí, profissões. pela misericórdia de Deus, eu falei, não dá. Aí escolhi uma e abri mão. E abri mão mesmo, não foi porque veio outra. Aí depois apareceu aí a oportunidade de trabalhar, né, na prefeitura, e aí eu tive que abrir mão de outra, mas continuo em 5. Troquei uma pela outra. Agora eu tô E mais aí- tranquilo, estou em 5. O dia dele tem 48 Eu horas. achei que ficaria mais tranquilo, porque de manhã nas escolas, correndo de uma para outra, e de tarde só em uma. Só que essa Uma? turma, Vale ela pra 10. responde por todas. Eu tripliquei a minha quantidade de cabelos brancos, né? Mas aí, uma das coisas assim que me deixa... Tem a questão financeira, eu não preciso... Qualquer pessoa aí, quando os alunos perguntam, tio, você ganha quanto? Eu falo, o piso salarial é tanto, por hora, por aula. Então, aí eles começam a fazer conta. Então, o senhor hoje vai dar aula até tal hora para ganhar só isso? Ah, meu pai faz tal coisa e ganha muito mais. Não desmerecendo, mas... Desmerecendo também um pouquinho. Tem que desmerecer Porque um pouquinho. assim... Não desmerecer, mas valorizar o nosso. Às vezes, quando me fala, ele merece. Mas às vezes é uma profissão que o cara nem precisou estudar tanto. Sim. E a gente estudou muito para chegar onde chegou e precisa estar estudando, porque senão fica pra trás. É injusto, é injusto. Isso é Entendeu? E uma outra coisa que me deixa... Isso me deixa muito chateado, principalmente nesse momento que eu tô vivendo, que eu tô trabalhando muito, né? Desde o ano passado e esse ano, trabalhando muito. Então, é um cansaço mental que eu não consigo explicar, né? Eu converso às vezes lá em casa e falo... E quem não é professor não entende, porque fala, você fica trabalhando na escola, no ar-condicionado, mas chega na sexta-feira, por exemplo, que hoje é o dia que a gente está gravando, sexta-feira, eu já tô tipo assim, se tiver alguma coisa para fazer no sábado, para sair, por mais legal que seja, eu prefiro ficar em casa, porque a exaustão é muito grande. Aí você vai falar isso para alguém que trabalha em outra coisa, a pessoa fala, para de frescura, tu é professor. Tu não trabalha não, tu é professor. Eu acho que isso é uma cultura histórica mesmo, né? Como a gente falou lá no início. De enxergar o professor como um Como papel tio, de o sacerdócio. O tio, a tia. Como se fosse parte da família. Então, tipo assim, tá ali, vai fazer. E essa questão mesmo, né? Esse cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico. O cansaço físico você dorme e passa. Quer ver um exemplo que vocês estão falando? Eu tive um problema com o meu carro essas semanas aí. E aí, a gente trabalha, a gente sabe o valor que a gente recebe. Eu tô tendo que me matar aqui para conseguir concluir um doutorado trabalhando em não sei quantos locais para ganhar um pouquinho a mais. E comprometendo a minha pesquisa do doutorado, porque eu não tenho tempo hábil para conseguir fazer uma boa pesquisa como eu queria. Eu consigo fazer, mas não como eu queria, porque eu tenho que, ao mesmo tempo, fazer a pesquisa
E, pessoal, uma coisa curiosa, quando você trabalha com pesquisa acadêmica, a gente ganha bolsa. Parece que a gente está ganhando um benefício. Sim. Cara, é trabalho, não é bolsa, é salário. A gente ganha salário para trabalhar. Então, por não ter tempo, eu não consigo fazer bem tudo o que eu estou fazendo. E aí, por exemplo, eu tinha um problema no meu carro. Qualquer coisa no carro, mano. Mão de obra pro cara fazer, vai desmontar lá. Beleza, trabalho do cara, beleza. 1.000 e pouco, 2.000, 3.000. Eu falei, cara, em 2 horas, trabalhando, um dia que ele trabalha no meu carro, o cara vai ganhar mais do que eu ganhei no mês. Porque é o valor da mão de obra, fora a Sim. peça. Não, tô falando Então, mão de a mão obra. de obra vai pra ele. Não desmerecendo o trabalho do cara, mas é. o trabalho que ele vai ter 2 dias no meu carro é maior do que, às vezes, o que eu vou ganhar num mês numa escola, cara. Exatamente. E eu estudei, sem desmerecer o trabalho do cara, mas eu estudei 10 anos mais que ele, para poder me especializar. Eu explico como monta como acontece a parte física lá Do motor. da rotação do motor. E só pra quem tá assistindo não entender que a gente não tá desmerecendo quanto Deus a sabe o pessoa ganha. mecânico, Deus sabe o mecânico. A gente está dizendo que nós, na qualidade de professores, É injusto, ganhamos cara. muito pouco comparado ao que deveria. A gente Né? estuda, cara. Por exemplo, eu estudei, fiz a minha graduação, fiz mais uma outra graduação, fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, tô acabando o doutorado, cara. Em 2 dias o cara ganha mais que eu, cara. O cara talvez não tenha uma graduação. Não é contra o cara não ter. Esse não é o problema. O problema não é o cara valorizar o trabalho dele, não é isso. A questão é a desvalorização do nosso. Do nosso, exatamente. Isso que é isso aí. injusto, E cara. muitas vezes falam assim, mas você trabalha de segunda a sexta, meio período. Meio período, daquele não. lugar, não A é, gente precisa ir pro outro. Eu precisei comprar uma moto para conseguir dar tempo de sair de uma escola para ir para outra. Ano passado, eu saía 12h40 de uma escola para entrar 1 hora em outra. Então, eu ainda não pilotava moto, eu precisava pegar o aplicativo e ir. Então, é assim, é uma profissão que mão de obra vai ter, vaga também vai ter. Só que a gente não sabe se essa mão de obra vai ser uma mão de obra de qualidade. Porque aquilo, de primeiro momento, a gente ainda estudando, a primeira oportunidade a gente acaba aceitando qualquer vaga. Depois a gente começa a ficar mais seletivo. Só que o problema é que sempre vai ter essa pessoa para aceitar essa vaga. Entendeu? E aí a gente começa a ver a qualidade que começa a cair. Então é bem preocupante. E mais uma vez, a gente ressaltando aqui, a gente não está falando de uma instituição ou outra instituição. Isso é a nível nacional. O professor, ele é desvalorizado. A remuneração, a gente está falando de remuneração. É o emprego, a gente oferece a nossa mão de obra, o nosso serviço. Mental, às vezes braçal também, quando você faz ali o seu material, e essa remuneração, ela a conta não bate, não fecha naquilo que a gente tanto trabalha, a nível nacional. E assim, o Lucas falou um tópico muito interessante, que é falar pro aluno quanto você realmente ganha. Eu sempre fui muito relutante enquanto a isso, porque eu sempre pensei, cara, a gente sempre tem esse preconceito de falar o nosso salário. Vergonha, né? Sim. Vergonha, é verdade. Mas vergonha. a partir do momento em que eu comecei a falar pro meu aluno, eu ganho X, ele começou a pensar, olha o tanto que ele tá ganhando pra estar aqui. E aí, ele começou a valorizar mais a minha aula. Entende? Assim, Os que têm sim, Os que têm sim. esse sentido, Sim. esse senso. Que não são sim. todos. Não são todos. Tem uns que falam que estão pagando teu salário. Tá É. ligado? Olha, mas E eles não entendem que não é isso. Olha, uma Vamos vez- fazer um cálculozinho, te dou seu R$1 aqui, Teve uma tá? vez que um aluno falou isso pra mim. Olha, Jesus. Eu tenho até medo dele assistir esse episódio. Eu não dou mais aula pra ele. Quem Mas foi o ele aluno, falou- se manifeste, comente aí. Ele Comenta aí, falou- foi eu, professor. Ele falou pra mim assim, alguma coisa que eu tinha falado, que ele tava com um probleminha lá, eu não deixei ele no banheiro, porque tava faltando 2 minutos pra sair, e aí ele começou a discutir comigo, falando que eu tinha que deixar, porque se acontecesse tal coisa com ele, eu falei, falta 2 minutos. Ele, você tem que fazer o que eu mando porque eu pago o seu salário. Olha, aí eu virei pra cara Sangue dele ferve. assim, aí eu falei, olha, eu meio que menti um pouquinho, né? Porque realmente a mensalidade dele quase pagava. Mas ele começou a saber, né? Aí eu peguei e falei, cara, a sua mensalidade não paga nem o meu dízimo. Só que paga muito mais do que o meu dízimo. Na época, então, pagava. Mas a gente dá, né? Que faz aquilo ali. Mas eu já escutei isso várias vezes.
Hoje eu já... tá bom, paga. Tem um certo momento da carreira que a gente, tipo assim, releva muita coisa, Sim, deixa sim. passar, porque senão Tem você uma não amiga aguenta. que fala, eu preferi falar que sim porque eu quero paz. A É. gente quer paz, né? Sim, eu Exatamente. quero paz. Principalmente quando vai 2, 3 escolas no mesmo dia. Então, Exatamente. Gente, deixa eu passar aqui, o tempo tá passando muito rápido. Professor falando, né? Igual a hora do intervalo. Patrocínio agora é VG. Vai aparecer aí na telinha de vocês. EVG Gerenciamento Condominial. É uma empresa de síndicos profissionais, tá? Se você tá com algum problema aí no seu condomínio, o síndico tá vacilando, né, não tá administrando bem, essa é uma empresa que ela possui vários síndicos, administra cerca de 18 condomínios no estado do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente tem um arroba deles aqui lá do Instagram, você pode estar entrando em contato, tá? E chamando eles lá, que eles vão estar atendendo vocês. E a AN Soluções. A AN Soluções vai aparecer aí também na tela de vocês. A AN Soluções em serralherias e reformas, tudo reforma de quadra, coisas afim, brinquedos, né? Trabalha muito prestando serviço para condomínios também, tá? E aí é um dos nossos patrocinadores também, tá? A gente agradece aí ao patrocínio dessas empresas. Voltando aqui, eu vou precisar pular alguns tópicos, infelizmente, mas tem um que eu não posso deixar de falar, que é sobre a questão da inclusão em sala de aula. tópico E sensível. aí eu vou pedir para a gente ser bem objetivo, infelizmente, porque era para ter deixado isso por primeiro, né? Mas assim, o que é inclusão de verdade para vocês? A gente tem muito questão do romantismo, né? Mas eu não vou nem falar a minha opinião, vou deixar vocês falar. O que é inclusão, né? E já vou lançar outro tópico. A escola está preparada de fato para incluir? Bom, é complicado dizer se a escola está preparada porque os professores não têm nem pouquíssima preparação na formação deles para esse tipo de tópico. A gente age por instinto do que por uma preparação que a gente teve durante a formação. Então, a escola, ela quer mostrar que está preparada, ela gosta de fazer essa propaganda, mas teria todo um sistema por trás que teria que preparar esse professor para isso. Cara, a inclusão é muito complexo, porque é o seguinte, a gente parece, quando fala de inclusão, que é todo mundo, todos os alunos que têm qualquer situação é a mesma coisa. Só que cada aluno é uma situação diferente, tem um laudo diferente e tem que atuar de forma diferente. E o professor tendo que lidar com 30, 40, 50 alunos e ao mesmo tempo tendo que trabalhar com essas situações, é quase impossível para a formação que ele tem, que nós temos. Então, é uma situação real. Toda turma que a gente tem uns 10 laudos, pelo menos, para a gente lidar. Fora os que não estão laudados. Fora os que não estão laudados. É uma situação real e é complexo da gente resolver. Eu tenho uma situação com isso, que eu lidei, que eu achei que foi interessante, foi de uma aluna com autismo de grau 2, que eu sempre conto essa história também. E a gente, na aula online, a gente estava trabalhando também, eu usei o jogo do RPG, que é um jogo que eu fico usando, porque é um jogo que ele está na minha pesquisa do doutorado, o RPG. E aí eu estava dando uma aula normal sobre biomas brasileiros. E essa aluna, ela não ligava a câmera dela. Ela tinha autismo grau 2, não se sentia confortável, beleza. Não ligava a câmera. Ela não participava, não interagia muito, só escrevia. Aí, em algum momento, eu falei, vamos jogar um jogo aí na aula que vem. E ela se animou, ela começou a escrever, falando como queria ser o personagem dela. Aí eu falei, que era o nome dela e tal, eu falei, e aí, como é que vai ser o seu personagem? Ela falou, descreveu, assim, ela foi a única que descreveu como ela queria. Tinha que ter 2 katanas de samurai, tinha que ter armadura tal, ela foi descrevendo o personagem. No dia que eu joguei, cara, ela foi a única aula que ela ligou a câmera. Ela ligou a câmera dela e ela comandava as ações do grupo, porque a galera começava a querer zoar às vezes, e ela dava bronca na galera, falando, não, gente, vamos fazer a missão aqui. Porque é o hiperfoco, né? E ela queria concluir a missão dela. Cara, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, que eu incluí essa aluna aqui, mano. Ela não ligava, não conseguia participar, eu consegui deixar o ambiente de uma forma que ela conseguiu ser incluída. Mas cada situação é uma situação, mano. Não é porque eu fiz isso uma vez que vai dar certo com todos os alunos que eu tentar. É uma questão que fala que na inclusão começou-se com a questão da igualdade. Mas não é igualdade. Não existe igualdade. Teria que ser uma equidade, porque assim, você precisa, como você falou, cada um vai precisar de algo diferente. E imagina você pegar um aluno dependendo um autista, né?
nível de suporte 3, por exemplo, dependendo, esse aluno ele não vai conseguir aprender nada numa turma de 30, 40 alunos com um professor. Foi muito o que ele falou. Cada caso é um caso. A gente depende. Trabalho numa escola onde a gente trabalha muito esse processo de inclusão com a educação continuada. Então, há os encontros mensais. Sim, uma formação, né? Isso, a formação mensal. Então, é bem bacana. O colégio, na região, é conhecido por essa inclusão. E cada caso, cada aluno é um caso. Eu tenho um aluno que é excelente em inglês. E ele tem autismo também. Eu não preciso dar o suporte para ele. Já tenho outros alunos que eu preciso dar esse suporte. E como você falou, né, de a gente ter esse feeling do qual a necessidade do aluno. Tem um aluno que ele se formou no ano retrasado, se eu não me engano, no ensino médio, e lá tem a rampa, na escola tem a rampa e tem as escadas. E aí ele estudava no segundo andar e esperava todo mundo descer, ou ele descia primeiro, todo mundo, ou todos desciam, eles desciam depois. E aí o coordenador da equipe, né, de inclusão lá, que tem uma equipe para inclusão, para dar esse suporte para a gente, ver as avaliações adaptadas, ele falou, não, a gente vai trabalhar com esse aluno para que ele consiga descer com todo mundo. E ele já tinha medo, não, eu preciso esperar todo mundo para poder descer. E aos poucos a gente foi, depois ele já estava totalmente independente. Então, assim, a gente precisa ter esse feeling de ver qual é a necessidade, a gente vê como que a gente pode ajudar, como que a gente vai fazer para realmente incluir e não ter uma falsa inclusão. Se não souber, eu não sei muita coisa, preciso de ajuda, ter essa humildade de chegar, poxa, eu não sei, pode me ajudar? Eu preciso de ajuda com isso aqui. Mas quando a gente vê o resultado da evolução e a gente vê, poxa, realmente está sendo incluso, tá junto com todo mundo, o resultado é espetacular. Mas, a nível nacional também na educação ainda tem muito, a gente ainda está galgando, a gente precisa avançar muito nessa área da inclusão. Eu sou um pouco crítico à inclusão porque as minhas experiências não foram muito boas. Né? Eu fiquei muito emocionado ouvindo a fala do Matheus, porque isso é um trabalho entre direção, coordenação e professor. Uhum. Todas as escolas que eu trabalhei e que tiveram algum processo de inclusão não teve isso. Foi tipo, Henrique, tem tal aluno tem autismo suporte X, e você vai começar a trabalhar com ele, tá? Beleza, e aí? Como é que eu vou trabalhar com ele? Eu nunca tinha trabalhado com algum aluno que tinha autismo. E assim, foi algo totalmente diferente, porque eu tinha que dar aula para 20 alunos do sexto ano, e tá ali acompanhando ele, com ele do meu lado, fazendo atividade separada com ele. Então, assim, eu não tive uma experiência muito boa. E aí, agora eu vou ser bem crítico mesmo à coordenação e à direção escolar, porque muitas das vezes, quando a gente fala de inclusão, esse nicho ele está muito preocupado em vamos fazer encontros bimestrais. Vamos fazer formações continuadas sobre isso, bimestrais, e isso vai resolver a vida do professor dentro de sala de aula. Não vai. Não vai. E uma palestra de 1h30 vai resolver a minha vida em dar aula numa turma de sexto ano com 2, 3 alunos com autismo. Presencial não vai. Né? Não vai. Prática, E aí vai ter que ser ali na prática como funciona. Assim, esse meu primeiro ano com aluno foi surreal. Eu não consegui trabalhar de fato porque eu não tinha suporte. Não tinha suporte. Voltando àquele assunto da questão de sermos especialistas. Nós não somos especialistas nessa área. Sim. Então, existem especialistas. Então, a escola ela precisa ter um psicopedagogo contratado uma pela equipe, escola. na verdade, não só né? um psicopedagogo, uma equipe para orientar os professores no que diz respeito a isso. Né? Por exemplo, concordo plenamente com o que você falou. A direção e a coordenação, se eles não têm condições de fazer isso, eles contratam alguém para dar o suporte. Tem escolas que eu trabalho que tem escolas que eu trabalho que ainda não tem esse suporte. Mas acho que tem o quê? Tem lá a coordenação, a direção e a coordenação dos alunos atípicos. Isso. E ela trabalha com aqueles alunos o quê? Orientando a coordenação e os professores para poder saber como lidar e explicar mesmo. E quando aquele aluno tem alguma crise, alguma necessidade, tem uma equipe para atender ele. Sim. Porque a gente não está preparado para lidar com isso. Né? Ou então, o professor ele tem que se capacitar. Ele tem que se capacitar. Né? Mas, assim, é uma especialidade.
Né? Se a gente for olhar por esse lado, Ter esse apoio é essencial. Capacitar, a gente vai ter que fazer É. psicologia para ouvir os alunos, vai ter que fazer medicina para poder, quando o aluno desmaia em sala de aula, se corta, algo do tipo, e não é bem assim, né, gente? Então, é uma questão, assim, bem difícil para mim também. Eu tenho muitos alunos atípicos, né? Alguns eu consigo desenvolver um trabalho, outros eu não consigo justamente por conta da falta desse apoio da parte da escola, às vezes da parte da própria família, também como o Matheus falou, famílias que não aceitam Não que o aluno tem, né, essa necessidade e não procuram um atendimento profissional E aí especializado. aí entra o professor, que além de ser professor, Sim. precisa entender aquilo ali e entrar com aquele meio para poder intervir naquela situação, mesmo o aluno não tendo laudo. Exatamente. Então, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando através da orientação, quando a escola tem orientação, né, como vocês falaram. Ainda bem que nessa escola onde eu dou aula tem essa equipe, tem essa orientação, então a gente já consegue reconhecer em alguns lugares, a gente já consegue ver alguns meios para poder mediar algumas situações quando não tem, né? Eu falo que eu sou bem crítico, porque eu lembro perfeitamente de uma situação que teve num dessas formações continuadas que existem aí durante os bimestres, que teve uma palestrante que ela estava falando sobre inclusão, e aí eu fui perguntar sobre acompanhante, né, porque acho que no... Mediador? Sim. Mediador. E aí ela virou e falou assim, aqui não precisa de um mediador, você é professor, você dá conta. E eu fiquei tipo assim, cara, como assim? Eu tô precisando de ajuda, porque é a minha primeira vez trabalhando, e ela tá falando que eu sou professor, que eu dou conta. É tenso. Quem dá conta é professor de É matemática, tenso. né? Tá. Saiu, tava demorando. no Tá qual- acabando o episódio, mas saiu a piada do Marcos. Mas é exatamente isso que... E aí, essa é a vida de professor, Sim. né? As necessidades vão aparecendo, conforme veio a pandemia, a gente teve que se virar e as coisas E a foram- gente vai se adaptando. Exatamente. Gente, o tempo acabou basicamente. Eu ia falar sobre metodologias ativas, mas não vai dar pra... Vamos marcar um próximo episódio. Parte mais legal, Ah, poxa, pô. droga. Não vai dar para falar de metodologias ativas, senão vai passar muito. Eu vou apresentar aqui os últimos patrocinadores e a gente vai para as considerações finais. ESFA. Vamos falar do ESFA. Educandário São Francisco de Assis, é uma escola localizada em Campo Grande, tá? Da educação infantil até o ensino médio. Matrículas abertas já para 2026, com condições especiais, tá? Se você mora nessa região, seu filho estuda em alguma escola nessa região, a gente recomenda aí o Educandário São Francisco de Assis, tá? O próximo vai ser a Gráfica RJ. É a nossa mais nova patrocinadora, tá? Tá aí a Gráfica Foto RJ, tá? Personalização gráfica, comunicação visual. E o mais interessante é que ela trabalha com delivery. E ela faz todos os tipos de serviços gráficos que você possa imaginar. Blusa, caneca, enfim. Eu vou pedir para mudar a câmera aqui pra gente, que eu vou mostrar aqui o... Já tá aparecendo, gente? Aqui? Aqui, essa caneca aqui, ó, foi enviada pela Gráfica RJ. Essa, eu não sei qual é o nome que se fala, essa prancheta chique aqui de apresentador do programa, ela fez. Esses aqui que são como se fossem troféus, né, personalizado em cerâmica, que a partir de hoje, graças à Gráfica Foto RJ, todos os nossos convidados vão receber, né, um reconhecimento pelo trabalho deles e inúmeros trabalhos com gráfica que eles fazem, tá? Preços populares, preços ótimos. Então entra lá no @ deles, tá? É só colocar Foto RJ que vai aparecer e aí vocês vão ter um atendimento ótimo lá e de qualidade. E também agora para fechar o Espaço Cultural Betânia Kids. Espaço Cultural Betânia Kids é um instituto que oferece cursos a preços populares, tá? Aqui em Campo Grande, Vila Nova, tá aí o @ deles, curso de música, balé, dança, bateria, tá? Só entrar em contato aí para poder estar verificando os valores e os preços. Tia Glaucia. Inclusive, em breve ela vai estar aqui conosco, tá? E, pessoal, agora para a gente estar encerrando... Poxa, faltou muitos tópicos aqui. Tá bom. Deixa eu ver. É o encerramento, né? Eu sempre falo para os convidados que vêm aqui, todos eles, para deixar uma mensagem de incentivo, mas dentro da realidade, né? Para quem quer ser professor um dia, ou se está no processo, algum conselho, alguma mensagem de incentivo, de repente aí uma homenagem, né? Parabenizar aos nossos colegas, a nós também, né? Que estamos hoje comemorando, hoje não, no dia que vai lá, é hoje, porque não é ao vivo ainda, eu me embolo um pouco, né? O Dia dos Professores.
e para a gente estar encerrando aí. Bom, então primeiro agradecer o convite, companhia de todos aqui. É um prazer poder falar de educação com outros professores que não estão falando por demagogia, eles sabem, estão lá no chão da escola, sabem das situações que a gente passa, então é sempre um prazer. Eu gosto muito da ideia do ensino lúdico. Se eu posso dar algum conselho para alguém que está querendo entrar na área da educação, primeiro você tem que ter muita paciência. Depois, passou pela questão da paciência, faça algo. Eu sempre dou esse conselho. Você vai fazer algo que você ganha dinheiro ou algo que você gosta? É um dilema complexo esse. E aí eu vou falar o seguinte. Se você faz o que você gosta, você vai se destacar em algum momento. E o dinheiro, pode ser que você não vire um bilionário, mas o dinheiro vai entrar. Se você faz o que você gosta, não vai ser um peso trabalhar. Então, eu falo o seguinte. Eu tento passar a educação como algo leve para os meus alunos. Eu não gosto de deixar aquele clima pesado de bronca, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que quando o clima está mais leve, quando o clima está mais suave, é mais fácil você perguntar, é mais fácil você tirar dúvida. E aqui eu quero deixar uma homenagem. Eu nunca voltei a falar com esse professor, cara, que é um professor que eu tive no ensino médio, chamado Carlos Erval, Escola Santa Bárbara. Eu estava no terceiro ano, não fazia ideia de qual curso que eu ia seguir. Eu não tinha ideia que eu ia ser professor. E eu estava chegando no terceiro ano, prova do Enem, eu tinha que saber o que eu vou fazer e tal. Esse professor, ele dava aula de química pra gente na escola lá. E acabava a aula do pré-vestibular, ele ia jogar futebol com a gente. Isso é uma coisa tão boba, tão simples para a maioria das pessoas, mas para mim fez toda a diferença. Porque quando eu estava jogando futebol com ele, eu olhava e falava, caraca, maluco, que maneiro, ele estava ali dando aula pra gente, agora tá jogando. Quebrou uma barreira que eu tinha dos professores e eu vi e falei, cara, eu quero ser igual esse cara, mano. Trabalhar e jogar bola todo dia. Depois que eu virei professor, não consegui fazer isso uma vez. Brincadeira. Já fiz algumas vezes também. Mas eu fiquei assim, cara, eu quero ter uma vida igual desse cara. Eu achei muito maneiro. E eu achava legal ele jogando bola, dando caneta e tal. E isso é o que eu falei, caraca, que maneiro, velho. Isso foi tão impactante pra mim que eu comecei a prestar atenção na aula do cara, pô, de química. Eu comecei a gostar de química por causa disso, mano. Porque eu falei, cara, eu achei maneiro o professor. E por gostar dele, eu comecei a me interessar pela matéria dele. E eu falei que eu queria ser como ele. Eu queria trabalhar com aquilo também. E aí eu falei, cara, eu quero ter essa relação com os meus alunos, assim. Então, tipo, esse é um professor que ele impactou muito a minha vida. Carlos Erval, Escola Santa Bárbara. Nunca mais, ele não responde Instagram, não tem rede social. Nunca mais eu consegui contato com ele. Manda um fax. Não sei, uma carta escrita, um pergaminho, não sei. Mas eu nunca mais tive contato. Mas se hoje eu sou professor, tenho um númerozinho de seguidores, faço um trabalho em rede social, tô fazendo meu doutorado, foi por causa desse cara, mano. Por causa desse cara que me incentivou e fez eu ver que professor é uma pessoa como a gente. E eu quis saber, gostei da disciplina dele por causa da relação que ele tinha com os alunos. Então esse cara mudou minha vida. E eu creio que eu posso estar mudando a vida de muitos alunos também, que eu dou aula. Então isso é uma mensagem que eu queria deixar. O recado que eu daria, né, é justamente para aqueles que estão começando agora, que vão começar o magistério agora. Gente, estuda, sempre entrega além do arroz com feijão para o seu aluno. Você precisa saber além, então estuda, leva a sério e esquece essa ideia de que o magistério é sacerdócio. Você está fazendo o seu trabalho. Viva a sua vida, descanse. Claro, tenha responsabilidade, saiba o que está fazendo, fale com responsabilidade. Não tem uma forma pronta, como se fosse uma forma de bolo para você dar aula. Você precisa sentir, ter esse feeling com esse aluno, eu posso falar desse jeito, com esse aluno preciso tratar de outra forma. Eles se sentem especiais quando a gente consegue visualizar isso, quando a gente consegue fazer esse atendimento personalizado. Isso é importante também para a vivência do aluno. Mas, e sempre acreditar na educação transformadora. A educação, quando feita de forma responsável, quando de maneira séria, quando ela é levada a séria, ela transforma. E eu estou nesse negócio ainda porque eu continuo acreditando que eu posso transformar a vida dos meus alunos, transformando-os em bons cidadãos, em pessoas sérias, em pessoas responsáveis, por conta da educação.
Então, eu continuo acreditando. E para quem está começando agora, essa é a dica que eu posso dar. De acreditar, de levar a sério e sempre estudar, se aperfeiçoar e sempre entregar um a mais que você vai deixar a sua marquinha na história do seu aluno. Que lindo. A minha dica é uma dica que eu levo para minha vida, que meu professor de química também, ele me deu assim que eu estava iniciando a graduação. Ele virou para mim e falou assim: Henrique, educação é paciência e persistência. Eu lembro dessa fala dele até hoje. A gente parado no corredor da escola em que eu estudei, ele falando: Henrique, educação é paciência e persistência. E isso eu levo para tudo na minha vida. Então a minha dica que eu posso dar hoje é paciência e persistência. Para tudo. Para tudo. Vai ter ali os seus problemas, vai ter os seus desafios, mas paciência e persistência que uma hora chega lá. E é isso, pessoal. Agradeço a vocês aí pela participação, tá? Vocês serão os primeiros a serem contemplados com esse presente. Eu não vou conseguir entregar aqui, porque senão eu vou esbarrar, mas no final eu vou estar entregando para vocês, tá? É uma lembrança. A frase que está escrito, vira aí para mim, Henrique, para eu dar uma olhadinha, me empresta aqui. Aqui, ó, Profissionais de Sucesso, podcast, sua carreira é um exemplo que inspira gerações. E a nossa de professor, né, principalmente, a gente está fazendo isso todo dia, né? Então que vocês possam levar, colocar lá no cantinho especial de vocês, tá bom? Para lembrar que a profissão de vocês gerou esse reconhecimento e gera, né, o tempo inteiro. Eu agradeço aí a participação de vocês, a gráfica, né, que produziu isso daqui, os nossos convidados, tá? E é isso, gente. A gente encerra aí mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. Um abraço, tchau, tchau.